Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast do Geninho Zuliani, falando de gestão pública. Muito obrigado aí por você estar acompanhando nosso canal, acompanhando com sua audiência e acima de tudo a gente espera ser útil para vereadores, prefeitos, secretários municipais e todos aqueles entusiastas da gestão pública. O tema hoje é muito relevante, sobre os planos municipais integrados de gestão de resíduos sólidos e para isso nós estamos aqui com professor e doutor José da Costa Marques Neto, para mim, popularmente conhecido como professor Zé Neto, que é professor e doutor no assunto. Ele que é da FAI-UFSCar e é pela segunda vez, depois de mais de 10 anos que ele está aqui em Olímpia, para atualizar o nosso plano municipal. Então, Zé, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, uma aqui honra no imensa. nosso podcast, a gente poder compartilhar com tantas pessoas o que é um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu que agradeço novamente em Olímpia, depois de 10 anos aí, e com uma honra incrível aí tá com vocês de novo. Bom, Olímpia é uma cidade que tem por hábito se conveniar e buscar parceiros especialistas. A gente está aqui falando de FAI-UFSCar, mas temos convênio com a Fundação Dom Cabral, com a FIP, com a Universidade Estadual de Londrina e tantas outras parceiras da nossa gestão. E nesse assunto, a FAI-UFSCar, através do professor Zé Neto, já fez no passado o nosso plano municipal. Olímpia é uma cidade que cresce, que se desenvolve, principalmente na área de resíduos, pela questão turística tem a sua característica especial. E agora, nesse momento de atualização desse plano, a gente preferiu e escolheu estar ao lado, mais uma vez, da UFSCar, que já conhecia o nosso histórico. Nós temos uma série histórica agora, estamos debatendo com a Câmara em audiências públicas, fizemos uma de 3. Mas explica para quem está nos assistindo o que é o plano, para que serve o plano e, acima de tudo, qual o cumprimento de uma legislação federal que o plano contempla e os prazos que cada prefeitura tem para fazer os planos municipais. Perfeito, Eugeninho. Bem, após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi em 2010, todas as prefeituras municipais do país todo têm por obrigação e por legislação elaborar, desenvolver e estudar esses tais planos municipais integrados de gestão de resíduos sólidos. Porque antes disso, toda a gestão do resíduo era feita, vamos dizer, de uma forma mais empírica, E mesmo na universidade, os estudos que nós desenvolvemos, pesquisamos, não tinha, de certa maneira, um respaldo legal para que a gente pudesse oficializar, enfim, e criarmos métodos para o desenvolvimento exatamente desses planos. Então, nasce dessa política nacional, na verdade, essa obrigação legal. Nós estivemos aqui em 2014, juntos aqui, desenvolvendo o plano municipal integrado de gestão de resíduos sólidos, e desde essa época nós criamos alguns métodos, enfim, metodologias específicas para cada tipo de resíduo. O plano, na verdade, é uma união de esforços, de tipos de gestão dos diferentes tipos de resíduos que a sociedade gera. Então, a gente está falando aqui de resíduos domiciliares, aqueles resíduos que são gerados nas casas das famílias, enfim. Estamos falando aqui dos resíduos da construção civil, que são específicos de um setor, gerador, que é muito importante para o país, aquele que desenvolve as construções, as edificações, as infraestruturas urbanas e assim por diante. Resíduos de serviço de saúde, acredito que Olímpia esteja também já, desde aquela época, desenvolvendo esse tipo de gestão, e entre outros. Temos uma preocupação muito grande com resíduos industriais. Resíduos industriais, eles têm, por legislação, uma necessidade de uma gestão específica pelas indústrias. A gente está falando aqui de indústrias de manufatura, via de regra. Então, são indústrias que geram seus resíduos específicos a partir da sua produção industrial. E Olímpia não é diferente. Nós criamos protocolos para, vamos dizer, o acompanhamento, o monitoramento
dessas indústrias que estão locadas aqui no município, né? E outros resíduos que também foram classificados pela própria política. Esse resíduo de saneamento, você esteve lá no Congresso a questão da lei do saneamento, né? Muito importante, né? Resíduos de estação de tratamento de esgotos, tratamento de água, né? Estamos falando de resíduos de mineração, que é um resíduo que é pouco, às vezes, estudado, porque, inclusive, a questão da mineração no Brasil ela tem toda uma legislação, toda uma restrição hoje que deve ser observada, né? E outros tipos, né? Até cemitérios. Nós estudamos resíduos cemiteriais, né? Os chorumes dos cadavéricos, enfim, que são temas, Geninho, que as pessoas às vezes desconhecem, né? Desconhecem que um cemitério gera uma quantidade até significativa de chorume de cadáveres. Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa. E a população, ela não tem conhecimento, por falta de esclarecimento, de educação, de campanha ambiental, das responsabilidades que o gerador tem. Perfeito. Então, nós estamos falando aqui em Olímpia, e vou adiantar alguns números. Olímpia tem gerado, em média, 51 mil quilos de lixo por dia, né? E desses 51 mil quilos, em números redondos, né? É um terço de rejeito, um terço de recicláveis e um terço de matéria orgânica. Isso. O rejeito, hoje, a maneira mais fácil de você lidar com ele é o aterro sanitário, você levar para o aterro. Mas o lixo, de uma forma geral, você tem que tratar ele como um pouco como uma inteligência urbana. Muito dinheiro vai para o lixo, né? E também falta dinheiro para as prefeituras para poder bancar esse serviço todo. Então, é uma engenharia que tem avançado ao longo do tempo. O marco de saneamento que eu fui relator tratou disso para obrigar as prefeituras a ter sustentabilidade econômica para poder bancar isso e tirar esse reciclável do aterro, né? Tirar essa matéria orgânica do aterro por uma possível compostagem. Sem dúvida alguma, é melhorar as questões ambientais, bater as metas dos nossos planos municipais. É que nós estamos num país gigante, um país continental. Como relator do marco de saneamento, eu pude ver as diferenças de água e esgoto e também de lixo. Então, você pega São Paulo, os países mais sudeste, sul, tem, na sua grande maioria, quase na sua totalidade, o lixo jogado pelo menos em aterro sanitário. Mas quando a gente sobe o país, nas regiões norte e nordeste, a gente ainda vê lixões a céu aberto. Tem diminuído muito, porque as fiscalizações ambientais tão grandes, depois sai do lixão, vai para um aterro controlado, como é que chama? Controlado. Que mesmo. Também não é o ideal, né? Isso mesmo. E a gente vai para cidades como, por exemplo, Curitiba, que é um case de sucesso. Então, ali existe a coleta seletiva na cultura do cidadão. Então, o cidadão curitibano ele já não consegue jogar o lixo todo no mesmo pacote, ele já tem uma cultura escolar, familiar de separar o seco do molhado, pelo menos, né? Tem compostagem, tem coleta seletiva, estão buscando outras formas tecnológicas de poder reaproveitar. Mas você não consegue mudar isso do dia para a noite. Então, é uma questão cultural, o impacto no bolso das pessoas, porque quando você tem a taxa do lixo, as pessoas sentem que paga, né? E o lixo, pessoal, na minha ótica, é um pouco de você medir até o perfil de consumo da tua população. Eu estava falando com o Zé de como Olímpia é uma cidade turística, então a gente estava medindo alta e baixa temporada pelo Observatório do Turismo nosso. Mas quando a gente quer cruzar informação, a gente pega consumo de energia elétrica e cruza, consumo de lixo, geração de lixo. A gente vai cruzando isso porque na alta gera mais. Então são dados que têm que ser levados em consideração para a política pública, para a tomada de decisão. E quando você faz o plano, você coloca ele em metas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, no horizonte de 10. Quando você revisa ele, debate com a sociedade, classifica, coloca a meta, vê a sustentabilidade econômico-financeira, procura o aterro mais próximo para poder sair da clandestinidade. Depois do aterro você vai para a triagem, para a coleta seletiva. Num segundo momento, a compostagem. Num terceiro momento, uma tecnologia diferente fora aterro, alguma incineração, agrupamentos de cidade via consórcio para poder viabilizar isso. Tem muita coisa importante e muita coisa
que está indo para o lixo, que é dinheiro. dinheiro. Né? Eu falo trabalhar com a inteligência urbana, buscar alternativas, porque cidade limpa, né, não é aquela que você mais varre. Cidade limpa é aquela que você menos desperdiça. Acho que isso é uma tese, né? É uma tese. Então, Zé, se você tiver que falar para um prefeito ou para um vereador que fiscaliza um prefeito, né, o plano ele é fundamental. Isso mesmo. Né? E qual que é os primeiros passos que uma prefeitura deve fazer se ele não tem dinheiro, recurso suficiente para contratar o fiscal ou uma empresa de grife ou uma empresa especializada? Ele pode fazer isso com as próprias pernas? Sim. O plano, por exigência, como é uma exigência legal, o plano ele deve ser desenvolvido pelas administrações municipais. E as equipes técnicas das prefeituras, geralmente você tem engenheiros técnicos, né, de engenharia, enfim, que sabem lidar com a área de saneamento, né? E, portanto, saberiam desenvolver esses planos. O que basicamente nós fazemos é um grande diagnóstico dos resíduos nas cidades, quanto que está se gerando, identificação dos tipos, a gente fazemos caracterizações físicas, né, gravimétricas, enfim, para se saber a composição desses resíduos. E, posteriormente a esse diagnóstico, nós criamos, aí sim, prognósticos de curto, médio e longo prazo, onde nós estabelecemos as principais ações da prefeitura. Então, esses passos ou esse roteiro, ele pode ser seguido por qualquer administração pública, né? Enfim, e eu não percebo dificuldade, né, de uma prefeitura que não tenha os recursos, né, para uma contratação dessa natureza. O que difere, na verdade, uma universidade, né, são os estudos que nós fazemos, os métodos que nós criamos, né, e que outros reproduzem. Então, na verdade, reproduzir os métodos da universidade, as próprias prefeituras poderiam se apropriar disso, fazer uso disso, né? E é um passo atrás do outro, pessoal. Eu me lembro que nos mandatos passados, o RCC, o lixo da construção civil, que pela lei federal, o gerador é obrigado a cuidar desse lixo. A prefeitura tinha espalhado por todos os cantos esse RCC, então nós compramos uma área para organizar isso. Então a prefeitura manteve por muitos anos um parque ambiental para cuidar e cobrava uma taxa desses caçambeiros, das empresas, mas uma taxa muito pequena. Custava 1 milhão por ano e a gente arrecadava 200 mil por ano. Então nós tínhamos um déficit de 800 mil reais. Isso a gente tirava da educação, da saúde. Perfeito. Nessa próxima fase, nós estamos encerrando o nosso parque ambiental e fomentamos que uma empresa privada pudesse fazer o seu licenciamento. Então, quando você faz uma obra em casa, você é responsável por esse resíduo. Você tem que contratar um caçambeiro credenciado que você exija dele que ele vai levar aquilo para uma área de ATT. É uma área licenciada para poder dar o destino correto. E se me permite, Janinho, os grandes geradores de RCC, que é o resíduo da construção civil, são as nossas construtoras, grandes obras de maior porte, de infraestrutura. É necessário que eles façam os planos de gerenciamento de canteiro. Por obra, dependendo do tamanho da obra, tem isso que ter. mesmo, que é uma linha de corte que, inclusive, é discutido nas leis municipais. Quem é o pequeno e quem é o grande gerador. Porque, como bem você falou, as infraestruturas municipais que são ofertadas, geralmente se pensou no pequeno gerador, aquelas pequenas obras que não têm condição de desenvolver os tais planos de canteiro. Tá? No caso dos grandes geradores, isso é necessário, até para que, na origem do problema, que é o canteiro, ele possa, né, ter uma percepção de tudo que está sendo gerado. Esse tal consumo, que é da sociedade de outros resíduos, também existe na construção. A gente não percebe o quanto a gente está desperdiçando na construção porque a gente não tem a percepção do resíduo. O resíduo é uma forma de nós avaliarmos o quanto dos nossos processos produtivos estão corretos. A própria qualidade do produto final, edificação, que é o nosso caso da engenharia civil, ela é muito, vamos dizer, tem um olhar muito na sustentabilidade, ou seja, no resíduo que a gente está gerando dessas próprias obras. Olímpia, citar, por exemplo, os grandes geradores que são os nossos resorts, os grandes empreendimentos turísticos, eles teriam, a rigor, necessidade de fazer esses planos de canteiro. Por quê? Porque a própria prefeitura seria uma parceira desses empreendimentos, no sentido de criarmos oportunidades para que
essas obras pudessem reaproveitar, reutilizar, reciclar os próprios resíduos que são gerados em canteiro e nas próprias obras. Deixa eu te perguntar uma coisa, na tua opinião, qual que é a situação do lixo no Brasil? Eu sei que é difícil, né? Nós vamos falar por regiões, mas assim, de 0 a 10, comparado com o mundo, com os países desenvolvidos, nós temos muito que melhorar ainda. Nós temos muito que melhorar. E, inclusive, a questão dos planos, a última pesquisa que eu tive conhecimento mostra que em torno de 80% dos municípios brasileiros ainda não tem planos. Então, só 20% tem planos. Isso, pela exigência federal, nós teríamos que ter as leis municipais. Mas só as leis municipais também não bastam. São as ações e as práticas que Olímpia está colocando, sempre colocou em questão. E existe uma cobrança dos tribunais de contas, Isso do mesmo, Ministério Público. Isso mesmo. Mas, assim, se compararmos com os outros países, como você falou, a hierarquia de resíduos, por exemplo, na Europa, está muito ligada, por exemplo, à incineração, né? Para a geração de energia, né? Energia térmica, inclusive. Nós, o Brasil, nós não utilizamos muito essa tecnologia da geração da incineração para transformação, né, energética. Mas nós caminhamos aí com os diferentes resíduos com esse tratamento. Eu acho que com a tecnologia, né, já tem tecnologia que eu assisti sobre isso, mas tudo que está se acumulando nos aterros, em algum momento tem a tecnologia que vai pegar isso que está acumulado nos aterros e transformar em energia. Ainda para nós é caro no Brasil. Isso mesmo. Mas num curto espaço de tempo, com o avanço tecnológico, a gente vai poder chegar num aterro sanitário e extrair aquilo e transformar em energia. E o Brasil, ele é privilegiado na questão territorial, como você bem falou. Então, aterro sanitário para o Brasil é ainda, na hierarquia dos resíduos, o número 1. Ou seja, porque nós temos território. Isso. Tá? Em outros países, isso já é mais difícil, porque não tem território. Pega o Japão, que é uma ilha, já não tem aonde colocar o lixo. Exatamente. E mesmo os países europeus, que têm territórios menores. Então, para eles, a alternativa da incineração enquanto hierarquia é melhor, ou seja, eles já fazem essa incineração para redução de volumes e quantidades de resíduos. E aí aqui a gente está falando de todos os tipos de resíduos, tá? Porque isso vira, como eu falei, energia, né? Agora, o Brasil, eu acredito nisso que você falou, a gente vai reservar durante um bom tempo. O passivo ambiental nós sempre vamos ter que controlar, né? As prefeituras, enfim, quem tiver à frente. E aí, sim, em algum momento, a tecnologia vai retirar essa fração, essa massa, né, dos aterros para gerar energia, enfim, para transformar em outro tipo de matéria-prima. Nós temos bolsa de resíduos no Brasil. O setor industrial ele faz uso de matéria-prima na sua produção de determinados produtos, faz uso de resíduos de outras indústrias. Então, isso é comum, né, no setor industrial. O que a gente precisaria fazer com a logística reversa, que é da política nacional de resíduos sólidos e a tal da responsabilidade compartilhada, é justamente fomentar essa logística da cadeia produtiva toda, né? Nós temos, por exemplo, na construção civil, a logística reversa para tintas imobiliárias. Ou seja, já existe por CONAMA, por legislações, a tal da logística reversa. O que seria isso? Você compra uma tinta imobiliária para uma pintura de uma residência, de um prédio, enfim, e isso retorna, né? Deveria, né, a princípio, retornar para o varejista, para o distribuidor e para a própria indústria. Isso setorizado, né, nos diferentes setores, isso traria vamos dizer, grandes benefícios, né, inclusive para o ambiente, né? Zé, e você acha que o Brasil não avançou mais ainda na questão de melhor tratar os seus resíduos? Você acha que o problema é financeiro? Você acha que o problema é mais de falta de iniciativa de gestores públicos? Ou você acha que o problema é mais cultural? É difícil responder, mas eu acho que é um pouco dos três. O cobertor é curto, eu acho que quem está na administração municipal sabe melhor do que ninguém isso, mas eu acho que é iniciativa também, eu acho que é priorizar.
O resíduo sólido em qualquer cidade é uma prioridade também número um, né? Até por legislação e por outras questões. A questão cultural é porque nós nos acostumamos às cidades. Eu fiz pesquisas em cidades de muito pequeno porte, né? 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Se costuma jogar na rua mesmo, ainda no Brasil. Então, esse tipo de cultura é porque o cidadão, né, que nasceu naquela cidade, que viveu, cresceu, ele acostumou desse jeito. Então, a gente alterar essa lógica é um pouco mais difícil, mas nós temos que caminhar para isso, trazendo informação, trazendo Zé, eu sempre essa cultura. eu conto um casozinho, né, que lá atrás me contaram essa história de que um casal de Curitiba se mudou para São Paulo, capital. E ele começou a separar ali no seu dia a dia do apartamento o seco do molhado e levava os 2 saquinhos lá na garagem do condomínio. Até um dia o síndico chegou para ele e falou: olha, vocês estão separando por quê? Aqui a gente mistura tudo. E Exatamente. foi uma decepção para eles, porque eles vieram de Curitiba, então o lixo seco do molhado, e eles separavam em São Paulo e o síndico falou: ó, a gente vai misturar tudo. Então, só que mesmo ele sabendo que ia misturar, ele não conseguia, por exemplo, colocar um resto de comida no mesmo lixinho de uma latinha de Coca-Cola vazia. Perfeito. Porque a cultura tinha entrado, Isso né, mesmo. nele. Então eu falo que a questão cultural é fundamental, mas o poder público, ele precisa também dispor de lixeira, dispor de campanhas, a pessoa também não tem aonde jogar. Exatamente. Né? Ter consciência ambiental, dar bons exemplos com os resíduos da prefeitura, né? A educação ambiental nas escolas para formar as futuras gerações, isso. Eu acho que é fundamental, né? E essa mudança de geração, os nossos avós, para a gente, para os nossos filhos, existe uma mudança comportamental de resíduo muito grande, e hoje o que a gente mais ouve dos adultos, né, dos pais, olha, meu filho me puxou a orelha quando eu joguei um papelzinho na rua, porque na escola ele aprendeu. Isso mesmo. Então a gente acredita muito mais nos jovens do que em nós mesmos, né? Porque a nossa cultura a gente não muda mais. Isso mesmo. Eu gostaria de contar uma passagem minha. Eu morei em Portugal em 2007 para 2008, e o que está se fazendo em Olímpia, essa containerização que está se iniciando aqui com os programas de entrega voluntária, né? Entrega voluntária, já existia nessa época na cidade de Guimarães, que foi onde eu morei lá, né? Há quantos anos atrás? Foi em 2007 e 2008, nós estamos falando 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Esse modelo de gestão que nós preconizamos em 2014, no primeiro plano aqui de Olímpia, de certa maneira, trazia um pouco dessa visão, né? Dessa distribuição, né? Ao longo do sistema viário da cidade, desses containers. E por quê? Porque essa experiência portuguesa, no meu caso, foi muito interessante, porque eu percebia claramente, né, essa questão cultural. A partir do momento que você disponibiliza essas estruturas para a população, e a população entende, né, a importância, né, desse descarte regular nesse tipo de infraestrutura, tudo se torna mais fácil, menos oneroso. Inclusive, se a gente for falar em serviços de limpeza pública, eu tenho convicção de que existe uma diminuição do valor pago, né? Essa receita que se destina para uma limpeza pública iria para a educação, saúde e outras áreas do município. Então, o que está sendo proposto, e essa ideia já vem de lá de trás. O próprio parque ambiental, e você citou bem aqui os consórcios intermunicipais, é que o Brasil, as experiências de consórcio não foram muito felizes, né? Mas Portugal, ele se dividiu inteirinho, o território todo português, em consórcios intermunicipais para a gestão do resíduo sólido. É um pouco o que nós fizemos no mar com a questão de água e esgoto, as regionalizações. Isso né? mesmo, Geninho. Que faz o subsídio cruzado também. Perfeito. E só que no caso do consórcio, todas aquelas infraestruturas que seriam de um município passam a ser do consórcio. Só que para isso, é claro que isso tem que ser costurado entre diferentes municípios, né? Municípios mais próximos. Tem a questão da logística, não dá para ser municípios muito distantes. E no Brasil ainda, nós temos um problema político, né? Às vezes a reeleição dos prefeitos, eu lembro lá, por exemplo, eu me espelhava muito no consórcio do ABC.
Perfeito. De repente teve uma troca de prefeitos e eu vi um anúncio lá, 3 prefeitos saem do consórcio da ABC. Perfeito. Tinha uma história ali de 30 anos, tinha políticas públicas na raiz. Consolidadas, Aí né? às vezes 2 ou 3 prefeitos, por terem partidos diferentes, objetivos diferentes, rompe, né, uma história Uma de 30 história. anos. E aí Isso. tudo aquilo que você construiu, então as pessoas às vezes não têm muita fé nesse arranjo regional por conta de problemas partidários e políticos. Isso mesmo. E a questão das prioridades, como você colocou, a questão é mais cultural, é mais de prioridades, é mais financeiro. Então, tudo isso acaba pesando na hora de uma decisão política mesmo. Acredito nisso. Acredito nisso. Eu acho que a gestão dos resíduos ela vai ser um grande índice para medir a maturidade da cidade, da população, Perfeito. da própria gestão, porque é como você descarta, né? É a consciência do descarte. E a gente nunca vai ter uma cidade inteligente se a gente não tiver uma população consciente daquilo que faz. Então, hoje, né, Olímpia tem o ecoponto, tem parque ambiental, agora tem os PEVs, que é os postos de descarte voluntário para papelão, lata, para aquilo que é Perfeito. reciclado. Tem as coletas de lixo eletrônico separado, que são os tambores. Ainda falta muito, né? Nós estamos agora triando 30% do nosso lixo que volta aí para a reciclagem. Eu ainda sou fã da coleta seletiva porta a porta. Os PEVs é um primeiro passo, Isso mesmo. mas um próximo passo é a coleta porta a porta. Mas assim, a classificação dentro de casa, né? A gente poder ter um cidadão consciente, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro, para saber classificar na largada, ali no consumo, Sem né? dúvida. O que você vê por horizonte do Brasil nos próximos 10 anos? O que a política pública federal está exigindo, está apertando os gestores públicos? Você vê com bons olhos como é que será o Brasil daqui a 10 anos na gestão de resíduos? A gente vê com bons olhos, a gente acredita que a política trouxe, né, abriu, né, os desafios, essas oportunidades também para se fazer uma gestão mais eficiente, né? Agora, é evidentemente que a gente tem que se espelhar, né, nas boas práticas, os modelos internacionais, tem muita coisa que é interessante, sempre lembrando das nossas características, né, regionais, enfim, ou culturais, enfim, mas eu acredito que sim, acredito que nos próximos 10 anos a gente vai melhorar bastante, principalmente as cidades que se planejarem melhor, né, e que adotarem esses planos e que de curto, médio e longo prazo conseguirem, né, efetivamente executar as ações que forem propostas, né. Uma outra leitura interessante, para além dos PEVs, é a questão do próprio os sacos os recipientes, né? Porque no plano de 14 nós colocamos cores, código de cores. E isso parece bobagem até, né? Mas faz a Mas ele faz diferença. uma diferença brutal. Ainda mais se a gente levar em consideração que ao separar o resíduo, a gente muda toda a lógica do acondicionamento, do transporte e da destinação final, que é a caracterização de um plano. Então, tudo que a gente faz, na verdade, é que para a triagem, ela sendo feita de forma correta, o seu acondicionamento, o seu transporte, a sua destinação seja também adequada, Às vezes ambientalmente eu adequada. recebo aqui no Instagram sugestão de leitores. O cara viu lá no Canadá uma coleta, um container enterrado com sensor com inteligência. Quando ele está próximo de chegar, ele tem uma leitura, já manda para a empresa. Eu acho assim, tudo é um caminho, né? Mas também ligo a televisão e vejo que uma cidade próxima da gente ainda está enterrando a céu aberto. Então nós temos uma distância muito grande dentro do Brasil e no mundo nem se fala. O Brasil conseguiu agora a sustentabilidade econômica e financeira para os municípios há menos de 4 anos, né? Então eu acho assim, Olímpia, comparado nas cidades do porte dela, nas regiões dela, uma cidade turística, nós avançamos muito, né? E o mais importante, a gente sabe aonde quer chegar. Isso mesmo. Planejamento é isso, é saber onde a gente quer chegar. Então é um passo por vez. Esse ano, Zé, nós vamos arrecadar um pouco mais de 11, 12 milhões com a taxa de lixo e vamos gastar 20. Então 8 milhões, um dia a gente quer encontrar essa conta.
E essa conta, quando encontrar, você também não pode penalizar a população de uma hora para outra. Tem que ser gradativo, Gradual. né? Tem que ser gradual, tem que ser bem estudado, com muita audiência pública. Mas saber onde quer chegar é o caminho. Então, que conselho que eu daria? Né? É fazer um diagnóstico, né? Em que posição que eu estou, né? Isso De mesmo. 0 a 10. Então, tem cidade no Brasil que está na posição 1, 2, e tem cidade que está na 9, 10. Primeiro, entender onde você está. Né? Você tem aterro, está licenciado, tem área de transbordo para RCC, o teu RCC está indo para onde? O gerador está pagando a conta dele, que é a responsabilidade dele, já tem ecoponto. Né? Se tiver cidadão consciente na sua cidade, ele tem aonde descartar o lixo Isso mesmo. reciclável. Eu acho que primeiro é um diagnóstico. A questão Né? dos planos a própria educação ambiental, A né? educação ambiental nas É escolas está isso. acontecendo. Que ela fomenta que a mudança cultural, como você colocou. Então, a médio e longo prazo, todas essas ações elas se tornarão mais fáceis, né? Na medida que essa educação for implementada nas escolas. Eu tenho convicção Aí disso também. depois desse diagnóstico feito, né, é montar um plano de ação. E hoje, se você tiver a oportunidade de fazer um convênio com uma universidade como nós fizemos, ou com a equipe própria de engenheiro ambiental da prefeitura, Perfeito. engenheiro agrônomo, civil, e montar um comitê, tem cartilha do ministério para Isso poder mesmo. seguir, fazer o diagnóstico financeiro, como é que está a taxa, como é que está o pagamento, fazer um plano e seguir esse plano. Né, junto com a população, com muita consciência ambiental, levar os filhos, né, que são os alunos, para conhecer o que é um aterro, como é que pode agregar valor. Mas eu acho, Zé, que no futuro próximo, né, BI, inteligência artificial, Puxa sensores, vida. o caminho é para um lixo inteligente, né, Com para um resíduo certeza. inteligente. E eu falo isso a curto prazo, com a Curtíssimo. velocidade da. Velocidade da inteligência artificial, curtíssimo prazo. Também acho que, inclusive em relação às tecnologias e às infraestruturas, né? Maquinários, equipamentos, a gente vai ter uma revolução, acredito. Hoje é muito caro o Brasil, né? Importar, né, esses equipamentos de última geração, principalmente na gestão de resíduos. Então, nesse sentido, é que eu acho que vai facilitar, né? Nós vamos ter condições de fomentar, né, novos equipamentos, novas marcas, a partir de modelos de gestão que nós vamos estudando, né? Estamos estudando. É, Eu acho que no futuro a gente parar de tratar o lixo como lixo, né? Muita gente já fala resíduos, que é o nome tecnicamente adequado, mas o lixo entrar na cadeia produtiva, né? No ciclo econômico, isso né? Para mesmo. você fazer o valor agregado do lixo, ele ser tratado não como um descarte, com alguma coisa que está atrapalhando, com alguma coisa que precisa ser enterrado, mas da consciência do cidadão, ele fazer parte do ciclo Do econômico ciclo da econômico. cidade. Eu gosto de dar sempre o exemplo do RCC, né, do resíduo da construção civil, porque em torno de 80%, ou até mais, a depender do município, é a tal da fração mineral da construção, porque nós ainda convivemos com uma construção tradicional, convencional, né? Usamos muito cimento, areia, pedra, né? Atividades extrativistas, usamos muita cerâmica, enfim. E esses materiais que a gente classifica como a fração mineral representam 80% do nosso resíduo da construção. E ele tem um potencial de reciclagem, né, para corroborar com a sua colocação, ele tem um poder de reciclagem incrível. O agregado reciclado a partir das frações minerais das construções, ele gera novas construções. Ele poderia gerar, do ponto de vista inclusive estrutural, novas construções. É claro que a gente sempre caminha, na universidade, principalmente na academia, com certos cuidados em relação à utilização desses agregados para que isso não se torne em larga escala sem estudos ou sem normatização. Então a gente não quer, né, promover o uso de um agregado reciclado enquanto ele não for comprovadamente, né, estudado e normatizado para um uso, por exemplo, estrutural. Mas a gente já sabe que esse 70, 80% da fração mineral, ao se tornar agregado reciclado, ele pode ser utilizado em pavimentação urbana, ele pode ser utilizado em muitos materiais, artefatos de cimento e de concreto, com função não estrutural. Isso já é feito com várias indústrias, enfim, já fazem uso.
E isso, de certa maneira, você já está tirando uma grande massa e um grande passivo ambiental que iria para os aterros, iria para essas áreas de descarte clandestino e assim por diante. Então, eu acho que isso já vai. É um bom exemplo, desse voltar no ciclo de produção do próprio setor, da própria indústria. Ó, o tema é tão relevante e tão complexo que eu prometo para vocês ter um segundo episódio com o professor Zé Neto. Ele ainda vai estar muito em Olímpia, tem muitas audiências públicas, Isso mesmo. para a gente falar complementar aquilo que nós não falamos hoje, entrar um pouquinho na técnica. Já indo para o nosso final desse primeiro podcast, professor, se Olímpia acertar, né, a gente aprovar agora essa nova fase do plano e ela acertar no caminhar, na execução desse plano, como é que vai ser a Olímpia daqui a 10 anos, pensando nesse plano municipal? Eu sempre gosto de falar que Olímpia, para mim, como professor, assim, é uma referência nacional em relação a resíduos sólidos. E não porque nós estamos trabalhando em cima do plano, mas pelas ações, pelas práticas e pela visão de futuro que vocês têm, tanto do prefeito Geninho como de toda a sua equipe. Então, sempre foi assim. Então, eu acredito que para as outras prefeituras, vereadores, todo mundo que faz parte, vamos dizer, ou que gosta desse tema, Olímpia sempre será, desde já, e daqui a 10 anos mais ainda, uma referência nacional em relação à gestão de resíduos. Isso aí, pessoal. Conversei aqui com o professor José da Costa Marques Neto, ele é professor e doutor pela FAI-UFSCar, que o nosso tema hoje foi os planos municipais integrados de gestão de resíduos sólidos. Professor, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. E eu quero tuas considerações finais para aquele que acompanha aqui o nosso podcast de gestão pública. Só tenho a agradecer, né, a abertura, né, a parceria, essa parceria sensacional aí, eu classifico como inédita, inclusive, né, no Brasil, de a gente poder, né, trabalhar juntos, né, nos estudos, nos diagnósticos, nos prognósticos, e mais a satisfação maior de ver, às vezes, que os estudos que nós fazemos na universidade estão sendo colocados em prática. Que essa é a nossa maior alegria. Quando a gente fica sabendo de uma legislação, um container que tá sendo colocado, essa é a maior satisfação de um pesquisador, de alguém que estuda a área, porque está vendo que foi dado esse passo, foi realizado o que foi proposto. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, um conselho que eu dou para todos os prefeitos do Brasil: procure sempre parceria com a universidade, com a faculdade vizinha, com a universidade. Você tem um custo reduzido e, acima de tudo, você vai trazer pessoas do seu lado que pesquisam e trabalham com o tema que você escolher todos os dias. Prazer ter vocês mais uma vez aqui.